Olá, seja bem-vindo à nossa sala de reflexões sobre a educação. Nós estamos na página do Facebook, Pedagogia da Construção, e nós estamos aqui hoje para fazer uma série de lives, dando continuidade a uma série de lives que nós nos propomos a fazer para refletirmos sobre a educação, sobre a educação das nossas crianças, a educação dos nossos jovens. E, de fato, queridos, esse não é um canal religioso, porém, eu sou uma educadora cristã, sou pedagoga, meu nome é Joilde Santos, seja bem-vindo, você que está aqui pela primeira vez, Como eu disse, não é um canal religioso, porém, a abordagem que nós fazemos aqui é uma abordagem dentro dos fundamentos e princípios e valores da cultura e da cosmovisão judaico-cristã, ou seja, fundamentos bíblicos, ok? Essa é a visão que a gente aborda, é assim que a gente entende que a sociedade foi construída até o momento, E nós estamos passando por um processo de desconstrução desses valores. E essa live hoje especialmente, eu quero chamar a atenção de pais, educadores, tutores, líderes, de vários segmentos que trabalham com formação de caráter de crianças e jovens. É para você essa live. É uma reflexão sobre um livro escrito em 2009 pelo missionário Ken Ham. Ele fez uma pesquisa na Inglaterra acerca de uma grande evasão das igrejas, E o título do livro, para a gente já começar a nossa live, o tema é: Já se foram, por que nossos filhos vão abandonar a igreja e o que podemos fazer para deter isso? Aqui eu quero abrir um parênteses e dizer para você que igreja eu não estou aqui defendendo uma placa denominacional. Como eu disse, eu estou defendendo princípios, ok? Então, esse resumo que eu vou estar compartilhando com você hoje desse livro escrito pelo missionário Ken, ele foi feito pela professora Manuela Barros. Eu acompanho o canal dela, sugiro que você também faça o mesmo no YouTube. Ela é uma professora, de escola bíblica, excelente professora. Deus abençoe sua vida, professora Manuela. Obrigada por nos disponibilizar esse conteúdo tão rico para a gente refletir sobre a nossa fé cristã, E o tempo em que nós estamos vivendo e como estamos praticando a nossa fé e como estamos cuidando das nossas crianças nessa geração. Então é sobre isso. E na minha introdução eu quero chamar a sua atenção que esse tema da apologética, que significa defender a fé contra as objeções e os argumentos relacionais baseados à palavra de Deus, que não somente são argumentos que confrontam a base e os valores morais, mas também espirituais, E o intuito dessa reflexão é a gente avaliar o que a escola secular está ensinando em uma única voz de ensinamento para os nossos filhos. O que isso vai produzir para eles, É provável futuramente que os nossos filhos passem a levar por esses ensinos, serem levados a crer na evolução e no humanismo. E é sobre isso que a gente vai estar falando, A evolução, humanismo versus cristianismo e as suas consequentes mudanças e transformações na nossa sociedade atual. Bom, a tarefa de ensinar os filhos é primordial. E principalmente dos pais, ok? Não dos professores da escola bíblica, mas principalmente dos pais. Por quê?
Porque os pais passam a maior parte do tempo com seus filhos, pelo menos a maior parte do tempo útil com seus filhos, né? Estão em casa, à noite, finais de semana, feriado. E os professores da EBD não, só tem uma manhãzinha do domingo para isso, né? Bom, uma descoberta interessante que o missionário Kim fez é que existem 2 grupos, né, que saem da igreja, jovens. Essa pesquisa foi feita entre jovens na idade de 20 e 29 anos, ok? E ele conseguiu separar em 2 grupos aqueles que visitam a igreja no Natal e não pretendem regressar nunca, né? Para estes, a Bíblia é irrelevante. Não visitam nem no Natal a igreja. Para eles, a Bíblia é irrelevante. O outro grupo visita a igreja no Natal e na Páscoa e não pretendem regressar só quando tiverem seus filhos, né? Para esses, a igreja é irrelevante. A Bíblia, sim. A igreja, não, né? Interessante. Bom, agora eu vou dizer para vocês aqui um comentário que a professora Manuela fez sobre esse ponto. Um ponto de acusação em comum entre esses 2 grupos que planejam regressar algum dia e os que não, definitivamente não retornarão, foi a acusação de realidade da hipocrisia. Sabe aquele grupo que diz assim, muitos pregam, mas não vivem? Né? Isso acontece. Aí a professora Manuela faz a pergunta, isso é mesmo hipocrisia ou seria uma epidemia de crentes carnais? O que isso tem a ver com a educação, né, gente? O que isso tem a ver com a educação? Fica até o final da live que você vai entender. Romanos 8, do 7 ao 9, diz assim, os que andam segundo a carne não têm o espírito, ou não nasceram de novo. Portanto, numa análise primária deveria ser sobre a realidade de quem frequenta a igreja, de terem ou não tido uma verdadeira experiência de salvação. O que ela está sinalizando aqui? Que muitos dizem que saem da igreja, deixa eu trocar de óculos para ver se melhora aqui a minha leitura. Muitos dizem que quando saem da igreja, mais ou menos, teria que aproximar mais aqui, deixa eu ver. Acho que sim vai dar. Alegam que as pessoas que frequentam a igreja pregam e não vivem aquilo que pregam, né? Ou seja, falam lá na igreja alguma coisa, em casa é outra. E aí, muitos acham que isso é uma hipocrisia. Mas aí a professora Manuela está chamando a atenção o quê? Será que é hipocrisia mesmo? Ou será que seria uma epidemia de crentes carnais? E aí ela cita alguns textos, né? 1 Coríntios 3, do 1 ao 3, esclarece que os crentes carnais são o oposto dos espirituais, brigas, invejas, divisões, fazer coisas que agradam aos homens, são a realidade do crente carnal. Gálatas 5,16 nos chama a andar em espírito para não cumprir os desejos da carne. Alimentar o homem espiritual é a solução para vencer o homem carnal, cuja natureza ainda vive em nós, mesmo sendo salvos. Como alimentar o homem espiritual? Com a palavra de Deus, né? Comunhão com Deus, oração, uma fé devocional, ou seja, uma fé diária, né? E uma pequena porção dessa maravilhosa e saudável dieta espiritual geraria um fortalecimento extraordinário na vida do cristão. Então ele passaria a dar um outro testemunho, ele passaria a ter uma outra conduta de vida que não afastaria os jovens ao observar a sua vida diária com Deus. E aí ela diz assim, eu percebo que nos crentes carnais existem as seguintes características. Querem fazer o certo, o que Deus aprova, mas a carne ganha. Sabem que estão em falta e se sentem mal quando confrontados com a palavra e pelo Espírito. Estão iludidos pelo marketing dos evangélicos carnais.
Quais são os evangelhos que estão sendo pregados hoje? O evangelho da riqueza, do sucesso, o motivacional dos coaches. Não tenho nada contra os coaches, tá, pessoal? Isso não é pessoal. Isso é no âmbito do evangelho. O evangelho da felicidade. O que é certo é o que me faz feliz. Será? Será que isso aí já não é uma cultura, uma pontinha da cultura que nós vamos atual? Que nós vamos falar sobre essa cultura atual na próxima live, se Deus assim permitir. Então, aqueles que creem na predestinação e na perseverança dos santos, crendo assim, entendem que seu destino eterno, com compromisso com a igreja do evangelho, está fora do seu alcance de controle. Ou seja, tudo que se opõe ao descrito na Bíblia, quando ele nos chama incansavelmente a tomar o controle, é o que a Bíblia diz, né? Eu vou refazer aqui a leitura porque não ficou muito claro. A Bíblia se opõe a você perder o controle da sua carne, né? A Bíblia diz exatamente o oposto. Jesus disse: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga Jesus, né? O que é negar a si mesmo? É você negar e renunciar aos seus desejos carnais, a seus desejos bizarros, selvagens, né? Aos seus desejos totalmente fora do padrão, né? Digamos assim, do padrão bíblico que Deus estabeleceu para nós vivermos. Então, quando você crê na predestinação e que você acha que o destino eterno já está definido, então está fora do controle essas coisas. E na verdade não, né? Eu não estou aqui atingindo os que creem na predestinação. Eu estou falando dos crentes carnais, tá? Só para lembrar o contexto. Tem aqueles que se justificam assim: eu já sou salvo mesmo, então posso fazer tudo. Vai ficar tudo bem. É disso, tá? Não estou fazendo críticas à teologia da predestinação especificamente. Eu não estou levantando pontos teológicos aqui. Eu estou falando dos crentes carnais. E o curto caminho e relevância que o Ken observou quando ele visitou o túmulo do nosso amigo Charles Darwin. Sabe onde está a sepultura dele? O pai da teoria da evolução está dentro de uma igreja, lá em Westminster, em Londres. Isso mostra o comprometimento do cristianismo com o secularismo. E é sobre isso que a gente está falando, tá? A gente está falando sobre uma teoria que diz que a Terra tem milhões de anos. Essa teoria, ela não afeta diretamente a Bíblia, que diz que nós provavelmente temos aí em torno de, somos uma Terra jovem, em torno de 6 a 10 mil anos, ok? Mas essa teoria, ela contradiz a Bíblia e ataca a autoridade da palavra de Deus. E não é possível permanecer crendo nisso e não deixar de crer na confiabilidade da palavra de Deus, entende? Então, você ser um produto de um processo natural é algo que a Bíblia não diz. A Bíblia não diz isso. E interessante, esse livro foi escrito em 2009. Hoje, em 2025, nós estamos aqui hoje, tá, pessoal? 6 de dezembro de 2025. Hoje, a ciência já admite muitas coisas comprovadamente que a Bíblia já falou. Alguém aqui já ouviu falar no TDI, na teoria do design inteligente? Então, pesquisa para você ver. Já tem muitos fatos bíblicos que estão comprovadamente andando lado a lado com a Bíblia. A Bíblia não nega a ciência.
Porém, a gente passou a fazer aí algumas adequações, sabe? De Gênesis, reinterpretar a Bíblia pela visão secular. Isso foi um erro muito grande. Para poder acomodar a ciência, né? Na autoridade do homem, colocando a autoridade do homem acima da autoridade de Deus. Então, o que eu estou defendendo aqui é a autoridade das Escrituras desde o Gênesis, ok? A igreja se calou sobre essas verdades bíblicas que confrontam outros assuntos. E no contexto histórico e científico estão entregando ao mundo pagão o seu ensino. Isso está causando um efeito desastroso na nossa geração. Esses ensinos pagãos mostram a Bíblia como um livro místico, como contos espirituais, desconectado da realidade da vida. E por incrível que pareça, a Bíblia te chama para uma realidade muito profunda e transformadora. E a sociedade humana mudou abruptamente desde o novo século. Pessoal, hoje, pregar o evangelho hoje é totalmente diferente do que pregar o evangelho na época do apóstolo Paulo. Como ele mostrou, por exemplo, para os atenienses, o Deus Criador, como está lá em Atos 17, 24. Esse Deus desconhecido é o Deus Criador dos céus e da terra. Esse Deus que vos falo, que vos apresento. Essa sociedade da época do apóstolo Paulo, que ele pregou o evangelho, com aquela cultura moldada pelos valores cristãos, não existe mais. Acredite, não existe mais. Nós estamos com uma outra sociedade moldada com valores de uma outra cultura, sem os valores cristãos. E é nesse contexto que você e eu somos desafiados a ensinar as nossas crianças e os nossos adolescentes. É nesse contexto. Então, eu quero chamar a atenção aqui para que nós não estamos defendendo aqui o chamado somente apologética, tá? Esse livro, ele mostra que a gente tem sim que defender a nossa fé, mas ele explica que nós estamos seguindo não só o que é espiritual, né? Ensinamos no que crer, mas nós não ensinamos no porquê crer. Percebe? Não ensinamos sobre os questionamentos que as crianças vão enfrentar, questionamentos céticos da atualidade. E qual a resposta bíblica que elas têm que dar para isso? Nós não estamos ensinando isso. Entendendo que a igreja não é chamada para influenciar a cultura. Ó, veja bem, a igreja ela não é chamada, tá, para influenciar a cultura. A igreja vive hoje para que os corações e as mentes sejam transformados pelo poder da palavra de Deus. É diferente, ok? Então, a igreja precisa sim ensinar a defender a fé cristã, apoiar a autoridade da palavra de Deus sem se comprometer, ok? E proclamar o evangelho. Então, esses comentários, vou fazer o comentário da professora Manuela agora. Ela diz assim: seria a apologética a solução para a realidade espiritual que a igreja vive hoje e para o êxodo dos nossos adolescentes e dos nossos jovens? Ou seja, qual é a resposta? É realmente você ensinar a defesa da fé? Será que isso seria o suficiente? Aí a professora Manuela continua. Com base nesses textos que eu vou citar aqui agora, 2 Coríntios 10, do 4 ao 5, nossas armas não são carnais, humanas, né? Mas sim espirituais. Efésios 6, 12 diz, nossa luta não é contra as hostes
nossa luta é contra as hostes espirituais da maldade. 1 Coríntios 1, do 19 ao 21, a solução está na loucura da pregação. 1 Coríntios 2, 4 e 5, nossa fé não se apoia na sabedoria do homem, mas no poder de Deus. Com base nesses textos, seguramente a solução não se encontra na apologética. E o que fazer então para evitar que as nossas crianças tornem-se adolescentes evasores da igreja, né? Não queiram mais saber. Porque, queridos, existe nesse livro existe uma pesquisa que diz que 95% dos que saíram atendiam aos cultos regularmente no ensino fundamental. 55% dos que saíram atendiam os cultos regularmente no ensino médio. E 11% dos que saíram atendiam os cultos regularmente durante o período da faculdade. Conclui-se que o abandono da igreja local acontece desde o ensino fundamental. Percebe? Então seria uma epidemia que atinge mais cedo do que se pensa a evasão das nossas crianças e adolescentes da igreja. Então, a verdade é que para um segmento evangélico não vive a realidade do poder de Deus, lhe resta apologética bíblica como defesa da fé, da sua religião. E não é essa a proposta, né? Mas devido a Deus conhecer a realidade espiritual, Deus prometeu revestimento espiritual de poder para os últimos dias, está em Joel 2, 28 e 29. E Jesus mandou os discípulos esperarem em Jerusalém até serem revestidos do poder antes de saírem à evangelização. Então, em Atos 2, do 38 ao 39, Pedro diz que a promessa não está só restringida ao povo de Israel, ao povo judeu, mas para toda aquela geração. E a nossa também. Então, a tática errada que a igreja assumiu de ser apenas uma defensora da apologética, perante essa realidade, muitos decidiram restaurar a relevância cultural sem restaurar a relevância bíblica. Isso foi uma tática errada. Nós precisamos rever as nossas táticas, os nossos posicionamentos de ensinamentos para fortalecer as novas gerações, né? Quais as táticas foram usadas? Pregações atrativas, muito entretenimento, mensagens divertidas, superficiais, né? Uma produção de culto que atrai massas e levam ao apelo emocional e não relacional com Cristo Redentor ressurreto, né? Então, no resumo daqui do livro diz assim, que o resultado de uma famosa pesquisa que foi feita pela igreja do Willow Creek para descobrir se os seus programas estavam sendo efetivamente atraentes para os crentes crescerem na fé, o resultado chocou, porque eles descobriram que as atividades da igreja não impactavam diretamente os frequentadores do seu compromisso pessoal para com Deus e com a igreja. Pasme, sabe o que impacta? É a leitura devocional da Bíblia. A nível individual, encontra-se com maior impacto de crescimento na vida espiritual do crente. Isso é um chamado à revolução, à mudança de conduta, né? E o desafio dessa live é o desafio que o missionário Ken fez aos pais. E você que é pai, que é mãe, que é avô, que é tia, que cria, que é tutor, que ensina, que é educador, repassem o legado de uma fé viva e praticante. Não de uma fé que fala e não faz, mas uma fé que tem obras, e ensine esse caminho aos seus filhos e filhas. Ensine eles a responderem as perguntas céticas deste século. Aos professores,
que estão me ouvindo, aos educadores, seja você cristão ou não cristão, seja você de escola bíblica ou de uma escola secular, humilhe-se diante de Deus, perante a responsabilidade que você tem de formar cidadãos, de formar crianças, de formar pessoas para um futuro, para tomar decisões em suas vidas, dentro de uma sociedade, dentro de uma nação e para formar cidadãos do céu. Priorizem a vida espiritual, leiam a Bíblia, professores, leiam a Bíblia. Tenha um tempo devocional de ler, de leitura bíblica. Busque aprender sempre. Estudem apologética, a defesa da fé. Procure e use um bom estudo de material, com boas indicações. Nós temos aí livros maravilhosos, temos professores incríveis, temos mestres, doutores que Deus tem levantado nesse tempo. Ensine a Bíblia e não historinhas da Bíblia. Viu, tias do Ministério Infantil? Eu não estou falando que eu sou uma das tias do Ministério Infantil. Eu estou chamando a sua atenção para você ensinar a história bíblica com a aplicação do plano de salvação. Seja uma professora evangelista de criança. Não conte só historinhas bíblicas, historinhas da Bíblia. Conte a história da Bíblia lendo na Bíblia para a criança. Não repetindo aquilo que foi reinterpretado e reescrito, mas leia na Bíblia, o versículo da Bíblia para a criança. Leia a história da Bíblia na Bíblia para a criança. Aos pastores, o chamado do missionário Ken, reavalie sua chamada. Viu? Simplifique e esclareça seus objetivos. Tenha expressividade ao definir as devidas barreiras. Defenda a Bíblia. Ensine a Bíblia sobre Bíblia. Ensine a Bíblia e sobre a Bíblia. Ensine sobre a igreja. Diminua o fator entretenimento. Qual a sua opinião sobre esse livro? Você concordou com os comentários pessoais da professora Manuela? Eu gostaria de aprender mais sobre apologética. E você? Espero que você tenha gostado da nossa live. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe o nosso Brasil, Deus abençoe as nossas crianças. A nossa próxima live vai falar de uma cultura ou uma contracultura às nossas crenças e valores. Tá? Então, participe. Se você gostou, compartilhe esse vídeo. Deixe sugestões, deixe seu comentário. Deus abençoe. Obrigada por ter ficado comigo até o final.